Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu canal Demonologia e Exorcismo. Meu nome é Leonardo Sanheim e eu sou o seu demonologista. Vou te ajudar nessa caminhada rumo ao conhecimento sobre esse tema tão intrigante. E hoje vamos falar sobre demônios entram no corpo? Será que os demônios entram no nosso corpo? Ou será que esses demônios têm uma ação externa? Como é que esse tema, algumas passagens bíblicas dão a entender que os demônios realmente entraram no corpo das pessoas e saíram. Então é um tema muito interessante. Mas antes de falar desse tema, eu vou convidar você a se inscrever no nosso canal, a curtir e ativar o sininho da notificação. É muito importante para você estar acompanhando o canal, acompanhando esse estudo. É um estudo muito complexo. Eu estou trazendo aqui conhecimentos que você não acha em canto nenhum no YouTube ou até na própria internet. São conhecimentos de uma demonologia completa. Você não encontra isso. E quando você encontra é uma maneira fragmentada, muito rasa. Aqui eu estou trazendo estudos muito profundos. Então se inscreve no nosso canal. Ajuda esse ministério, ajuda esse canal, que vou trazer muitos conhecimentos, muitas informações exclusivas para você. Bem, mas vamos lá. Ainda antes de tocar esse assunto, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas que ficaram no vídeo anterior para algumas pessoas. Geralmente na demonologia católica, que é a demonologia mais conhecida aqui no Brasil, existem dois tipos de possessões, a ordinária e a extraordinária. A ordinária é aquela possessão onde o diabo induz a pessoa, induz o indivíduo ao pecado. E a extraordinária, né, colocando a vexatórios, degraus, sobre isso nós vamos fazer um vídeo um dia só falando sobre a demonologia católica, esses degraus que existem na possessão extraordinária, chegando ao limite onde a pessoa é possuída, ela está ali com uma ação mais histriônica, como eu disse no vídeo passado. Aí sim você pode comparar na questão de histriônica. Entretanto, eu coloquei duas palavras que vocês não conheciam, que é a possessão histriônica e que é a possessão latente. Agora, existe uma diferença entre possessão latente e possessão ordinária, tá? A possessão ordinária é a indução do diabo para o pecado. E a possessão latente é a ação do diabo já no corpo mesmo da pessoa. É lógico que nós vamos falar hoje sobre se o diabo realmente está dentro ou fora do corpo quando ocorre essa ação, mas não existe só essas duas possessões, embora a demonologia católica, que eu respeito muito, trabalhe com esses dois tipos de possessões. Mas eu trabalho com pelo menos três, tá? A latente, a ordinária e a extraordinária. Na extraordinária, eu englobo todas as ações de degraus e coloco como histriônica, tá? Então é isso, tá? Para quem já fez um curso de demonologia católica, fica esclarecimento dessas dúvidas, ok? Mas vamos lá. Antes de falar, para nós entendermos melhor sobre essa questão, nós precisamos entender o que significa, por exemplo, a palavra exorcismo, o que significa essa questão do exorcismo, será que isso é bíblico? Bom, vamos lá. O termo exorcismo, que significa esconjuração ou esconjuro, vem do grego exorcismo, que é ato de jurar. E em latim aí ficou, exorcismo, que que acabou ficando no nosso português de exorcismo, E isso aí designa um ritual executado provavelmente por uma pessoa autorizada, lógico, não é um exorcista, tem que ser uma pessoa especial, uma pessoa autorizada a fazer essa prática, não é qualquer pessoa que faz. E é muito perigoso quando uma pessoa que ela não tem autorização, que ela não conhece do assunto, ela vai fazer, ela coloca a sua vida em risco e a vida da pessoa que está sendo possuída pelo espírito maligno ou demônio, no caso, Então, exorcismo é isso. Agora, exorcista, o que é um exorcista? A palavra significa literalmente aquele que adjura, isto é, aquele que invoca uma entidade poderosa, no caso o Eterno, para quem é cristão,
ou para quem pratica alguma demonologia sem ser cristão e acompanha nosso canal, a entidade em si que pertence à sua conjectura, por exemplo, isso, embora vou usar alguma linear aqui, já que ele trabalha com outra linha de demônios, mas enfim, Alá no caso, né? Ou seja, aquele que se conjura uma entidade maior para expulsar o demônio, entendeu? E é interessante que essa palavra, né, exorcismo, ela é bíblica, tá? Ela está na Bíblia, ela aparece apenas uma única vez na Bíblia, tá? Mas ela aparece na referência bíblica em Atos 19, versículo 3, tá? É o único lugar que tem na Escritura, que diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinha espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então, esse é um termo, tá, que é bíblico, tá? Não foi um termo inventado à toa, tá, gente? Então, é um termo bíblico. Então, a primeira dúvida sanada. A profissão de exorcista é uma profissão, tá? Você pode se formar com... Você pode entender você pode seguir a questão de exorcismo, você pode ser um demonologista, é uma profissão, tá? E se você quer ser um demonologista, quer ter um curso completo com NERS no Brasil, com certificado internacional, mais carteirinha, link na descrição. Faça sua inscrição e venha estudar conosco. Seja um demonologista reconhecido internacionalmente, tá? Fazendo um jabazinho, né? Está relacionado com a crença da possessão diabólica, e essa crença era comum entre os judeus, tá? Ali em Mateus 12, 27 e Marcos 9, 38, nós vemos que já essa questão do exorcismo, dessa questão de expulsar demônios, já era comum entre os judeus. E isso mata um questionamento que fala que não, que só o exorcismo começou com Jesus. Não, tá? Existe uma outra questãozinha aí, mas já havia prática de exorcismo antes. Ali em Mateus 12, 27 diz: e se eu expulso demônios por Beelzebul, por que expulso demônios vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão juízes de vós. Então o próprio Jesus já falou que existiam pessoas que expulsavam demônios, né? E Marcos 9, 38 diz que João respondeu dizendo: mestre, vimos em teu nome, que em teu nome expulsava demônios, a qual não nos segue, e não proibimos, porque não nos segue. Então, os discípulos viram algumas pessoas expulsando demônios, mas não era por nome de Jesus, e foram lá e proibiram as pessoas de pregar. E o próprio Jesus, na consequência aí, vocês podem ler dever de casa, Jesus vai repreender sobre isso, ok? Então Jesus expulsava-se, no caso, sobre sua própria autoridade, né? E também ele dá poder aos discípulos para expulsar os demônios. Inclusive, se você não assistiu o vídeo passado, no vídeo passado eu falo que o sinal daquele que segue a Jesus é expulsar demônios, tá? Se você não expulsa, se você não conhece, não sabe expulsar demônios e não sabe como demonologista, faça o curso, porque assista o primeiro vídeo e você vai ver que está muito interessante, tá? Então, ele dá autoridade em Mateus 12, 1 e Lucas 10, 17, e nós vemos também, né, Atos 16, 18. E chamando os 12 discípulos, lhes deu poder sobre espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo mal. E Mateus 10, 1 diz que os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até demônios submete a nós em teu nome. Em Atos 17 e 18, nós vemos que e isto fez ela muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias, e na mesma hora saiu. Então nós vemos os espíritos, que os discípulos, né, sempre expulsando esses espíritos. Agora o interessante é que até aqui, aparentemente o espírito estava dentro do corpo,
até que nós não estamos vendo nada que esse demônio tem fora do corpo, que história saindo de demônio se expulsar fora do corpo, porque os textos parecem ser bem claros, né? O termo exorcismo, que já vem do termo bíblico, vem falando que não, os demônios estão dentro do corpo, então vamos colocar eles para fora. Então aparentemente aqui parece realmente que os demônios estão dentro do corpo. E nós podemos confirmar, para a gente não ficar só no Novo Testamento, e para a gente provar também que a questão de exorcismo já existia no Antigo Testamento, como contraria alguns alguns teólogos, alguns pessoal que se dizem demonologistas. Por isso que eu falei que tem que estudar realmente algo completo, tá? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então nós vemos que Saul era o rei, então ele tinha o Rosh Kadosh, né? Ele tinha o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, a partir do momento que ele começa a pecar, né, excessivamente, o Espírito Santo se retira de Saul e agora um espírito mau toma conta de Saul. Tá? E aqui aparentemente está dizendo que Deus mandou esse espírito mau, que Deus mandou esse demônio para Saul. Entretanto, aqui vai caber algumas inferências, tá? Mas eu vou usar essa inferência para justificar o que vem a seguir, tá? Sobre essa questão do Deus mandou a questão de Saul. E, desde já, se você quer um vídeo falando só sobre exorcismo no Antigo Testamento, deixa no comentário aqui com a hashtag eu quero, que eu vou fazer um vídeo só falando sobre o exorcismo no Antigo Testamento, tá? Não vou usar nem o Novo, vou usar o Antigo Testamento para mostrar isso, ok? Então até aqui parece, aparentemente os espíritos entravam dentro do corpo das pessoas. Entretanto, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, alguns textos bíblicos que eu vou citar a seguir, que mostram como que é a questão da batalha espiritual, a compreensão do pensamento local, né? Ou seja, o pensamento, por exemplo, da época, ali na época de Saul, era que o demônio, que Deus mandava os demônios, tá? Inclusive na demonologia judaica nós vamos ver isso. E com isso também tem a questão da revelação progressiva, tá? A revelação divina ela foi progressiva, Deus foi tolerando algumas coisas e foi instruindo seu povo no seu caminho conforme foi tendo passagens bíblicas, tá? Então, quando a gente fala de espírito dentro do corpo, você tem que levar isso em consideração. Entretanto, outra passagem bíblica parece nos deixar mais claro como aconteceu isso, tá? É lógico que tem algumas culturas, por exemplo, se você pegar a demonologia budista, quando você aprende também no curso, você vai aprendendo no curso, a demonologia budista entende que os demônios estão dentro do corpo. Só que eles entendem que os demônios são os vícios que nós temos, né? E por isso estão dentro do nosso corpo, porque acabam sendo nossa própria consciência, tá? Por isso que eu falei, é importante estudar completo, não ficar apenas pegando cursinho aqui e acolá. Então nós vamos levar isso em consideração, tá? Para lermos os próximos textos. Então eu quero começar com Efésios 6:12, que diz assim que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes de autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Então se a nosso combate é na região celestial, tá? E não dentro do nosso corpo, né? Na região celestial é óbvio que não está falando que não quer nosso corpo, que o demônio está dentro do nosso corpo, tá? Então o texto é muito esclarecedor nesse sentido. Outro texto que desmonta essa tese seria que o texto de 1 Pedro 5:8, que diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Olha, no começo já diz tudo, né? Sejam sóbrios e vigiem. Olha, se Pedro fala de uma sobriedade, é porque a pessoa está consciente.
Se a pessoa está consciente, ou seja, a batalha ela está acontecendo dentro do campo da mente. Então, se a batalha acontece no campo da mente, e agora entendemos então que a religião celestial é mente, e não dentro do nosso corpo. Porque senão não precisaria ser sóbrio. Então, nós temos que levar isso em consideração, tá? Então, essa questão da possessão, ela acontece na mente. O diabo trabalha na mente. E outro ponto para desmontar de vez a questão se o demônio entra no nosso corpo? Não. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né, segundo diz Coríntios 6, 19 a 20, que diz assim, ó: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, a quais pertence a Deus. Então seu corpo pertence a Deus, tá? Então o demônio não vai entrar no seu corpo, ele vai usar a mente, tá? Agora, então, como é que justifica as pessoas quando elas estão possessas, elas terem forças sobre-humanas, elas fazendo levitarem? Isso acontece na possessão, tá? As pessoas levitam, mudam a entonação vocálica, várias coisas acontecem nessa questão, tá? Quando a pessoa está possessa. Então, como é que isso acontece? Gente, a nossa mente, agora falando como psicanalista, como alguém formado em coaching, como alguém formado em hipnose e como alguém formado em parapsicologia, a nossa mente ela tem uma capacidade impressionante. Tanto que uma pessoa que elas têm alguns transtornos mentais, elas podem parecer que elas estão possessas. E existem muitos casos que as pessoas parecem possessas ou até se fingem de possessas não conscientemente, mas elas fingem de possessas e é complicado você saber se a pessoa está com possessão, se a pessoa tem algum transtorno mental. Isso tem que ser estudado muito assim detalhadamente antes de praticar um exorcismo. E a pessoa ela age, ela tem toda a natureza, força sobre-humana, velocidade e adjacentes que são de uma pessoa possessa. Então é isso, gente. Hoje nós vimos sobre o que é exorcismo, o que é o exorcista e se o demônio ele está no corpo ou não está no corpo. Mas qual a sua opinião? Comenta aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho para que juntos possamos aprender cada vez mais sobre demonologia e exorcismo. Até o próximo vídeo. Se inscreve que no próximo vídeo é um vídeo muito especial. Vou fazer um assunto muito especial para vocês, ok? Até a próxima.